BBPO, CXAG11 e BBRC. Alguns fundos imobiliários da Bolsa de Valores que são bombas relógio. Esses fundos imobiliários podem destruir a sua carteira e te fazer perder muito dinheiro. Eu estou falando dos fundos imobiliários de agências bancárias. Nesse vídeo, eu vou te trazer 4 motivos para você ficar longe dos FIIs de agências e salvar a sua carteira da iminente destruição enquanto ainda há tempo. Mas antes, já deixa a curtida aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. Vamos nessa. Os fundos imobiliários de agências bancárias são fundos de tijolo como qualquer outro, ou melhor, quase como qualquer outro. Existem algumas diferenças pontuais que estragam tudo. Esses fundos eles investem em imóveis reais que posteriormente serão alugados para inquilinos. Como o próprio nome de fundos imobiliários de agências bancárias já deixa bem claro que esses imóveis são agências bancárias e quem aluga uma agência bancária são os grandes bancos, ou seja, uma instituição financeira. Então, de forma literal, um fundo imobiliário de agências bancárias é dono de imóveis de agências e aluga esses imóveis para os bancos. E aqui a gente já se depara com o primeiro grande problema, que é a gestão desse fundo imobiliário. Normalmente, os gestores desses fundos são a própria instituição financeira que loca os imóveis. Vamos pegar o exemplo, o BBPO11, um fundo imobiliário do segmento de agências bancárias do Banco do Brasil. Esse é um fundo do segmento de agências bancárias, ou seja, os imóveis presentes nesse fundo são agências. Atualmente, o fundo tem 63 imóveis espalhados em 14 estados diferentes, uma carteira bastante diversificada até. Onde é que mora o problema desse fundo imobiliário? Na gestão do fundo. O BBPO ele é administrado e gerenciado pelo Banco Votorantim, um banco que foi adquirido pelo próprio Banco do Brasil em 2009, ou seja, é uma instituição financeira que faz parte do Banco do Brasil. Você consegue perceber qual o problema disso? O fundo imobiliário é gerenciado, mesmo que indiretamente, pelo Banco do Brasil e aluga os seus imóveis também para o Banco do Brasil. Nós aí temos então um conflito de interesse gigantesco nessa negociação. Quando o gestor do fundo imobiliário for, por exemplo, negociar os contratos de locação com o Banco do Brasil, ele estará, de certa forma, negociando consigo mesmo. É óbvio que existe um sistema e mecanismos para criar uma barreira contra esses conflitos de interesse. Por exemplo, a gestora do fundo imobiliário do Banco do Brasil não pode conversar com o próprio Banco do Brasil nessa negociação. Mas mesmo assim, é uma negociação delicada. No final do dia, continuam tudo dentro da mesma casa, o que dificulta as negociações dos contratos. Você nunca vai ter 100% de certeza se a negociação que o fundo está fazendo é benéfica para ele ou para o Banco do Brasil. Na nossa visão, investir num fundo com esse conflito de interesses tão evidente acaba sendo um risco desnecessário. Mas não acaba por aqui. Existem mais 3 pontos negativos que nós precisamos te alertar. O segundo deles é a carência de vantagens competitivas. Nós estamos falando de imóveis de agências bancárias. Se você já entrou na agência bancária, o que eu acredito que você já tenha feito várias vezes na sua vida, você sabe que os imóveis são extremamente parecidos, principalmente se forem imóveis da mesma região. Não existe muita diferenciação entre o imóvel de agências bancárias e outro. São quase todos praticamente iguais. Em outros segmentos de atuação, como outras lajes corporativas que não são agências, você consegue ter uma diferenciação e um padrão construtivo muito diferente de imóvel para imóvel. E isso influencia diretamente no preço por metro quadrado desse imóvel e na receita de aluguel que o fundo vai conseguir. A agência bancária não tem uma vantagem competitiva. Normalmente os imóveis eles são iguais aos outros da mesma região. Isso significa que quando o inquilino vai deixar o imóvel, vai ser bem mais difícil para a gestão repor alguém para o lugar dele, porque existem vários outros imóveis iguais na mesma região. A competição por inquilinos é bem mais intensa. Se a gente fosse fazer um parâmetro com o mercado de ações, seria como olhar para as empresas de varejo. Não faz diferença nenhuma para você, como consumidor, comprar uma geladeira na Magazine Luiza ou no Ponto Frio, que é uma marca da Via Varejo. Os produtos são iguais, não tem diferenciação, então você vai comprar basicamente para a loja que estiver vendendo mais barato. Se fosse um outro segmento, como de cervejarias, por exemplo, existem vantagens competitivas, existe diferenciação. Você pode aceitar mais caro por uma garrafa da Heineken, por exemplo, do que alguma cerveja de menor qualidade da Ambev. As vantagens competitivas também são pontos de análise relevantes dentro dos fundos imobiliários, e nós acreditamos que os fundos de agências bancárias deixam a desejar nesse ponto. O terceiro ponto negativo dessa classe é que eles podem limitar no seu regulamento de alocação dos imóveis apenas para a própria instituição financeira que controla o fundo. Era assim que o SAAG11, o Fundo Imobiliário de Agências Bancárias do Santander, funcionava
antes de ser incorporado pelo RBVA11. Ele limitava o próprio fundo, os imóveis do fundo imobiliário só poderiam ser alocados para o Santander. Qualquer outro banco era proibido. Isso aqui também gera um problema para o fundo imobiliário. Imagine uma situação hipotética para esse caso do SAAG 11. O Santander decidiu deixar um imóvel em específico. Ele não queria ter mais uma agência ali. O fundo imobiliário ficaria limitado, completamente travado, como ele só poderia alugar para o Santander de acordo com o regulamento. E o Santander não queria mais. Não tinha o que fazer, então, nesse caso. Ele teria que aceitar o imóvel vago até o Santander mudar de ideia ou convocar uma assembleia para votar pela venda do imóvel. Em última instância, ele poderia tentar conseguir a permissão para alocar o imóvel vago para outra instituição financeira, mesmo que seja vetado em regulamento, mas seria algo difícil de conseguir. Então é mais um problema desnecessário, mais um risco e mais um conflito de interesses que esse tipo de fundo imobiliário te expõe. E para fechar com chave de ouro, o quarto motivo que me afasta dos fundos imobiliários de agências bancárias é que a maioria dos imóveis de agências bancárias possuem o que a gente chama de gravações de ônus reais. Se você nunca ouviu falar nisso, uma gravação de ônus real, dentro desse contexto, é algum processo que o banco possuía e que acabou gravando o imóvel. E como o imóvel é propriedade do fundo imobiliário, esse processo passou para o fundo imobiliário. Ou seja, você pode acabar investindo nesse fundo e depois descobrir que algum imóvel dele estava congelado para arcar com algum processo do banco. É óbvio que nessas situações o banco acabaria se responsabilizando pelas consequências dessas gravações de ônus, mas não deixa de ser mais um risco e mais burocracias, que são desnecessárias nesse tipo de fundo imobiliário. Quando você olha para os retornos históricos, esses são riscos que nem se provam vantajosos. Se você olhar para os retornos dos últimos 10 anos dos principais fundos de agências bancárias e comparar com os de fundos imobiliários de mais qualidade, como o HGLG ou o KNR11, você vê que eles são inferiores. E essa análise leva em consideração os rendimentos pagos, porque normalmente esses fundos de agências bancárias pagam bons rendimentos mensais. É isso que inclusive acaba atraindo muitas pessoas. E essa é só mais uma prova do porquê você nunca deve investir em fundos imobiliários apenas olhando para os rendimentos. Muitas vezes o rendimento maior pode estar te indicando simplesmente um risco maior, que, como eu te provei aqui nesse vídeo, é uma característica clara dos fundos imobiliários de agências bancárias. E eu vou trazer aqui de surpresa um quinto ponto que não nos agrada no segmento de agências bancárias. É o fato da gente não acreditar na perpetuidade desse segmento. E eu te explico como. Você já deve ter ido em agências bancárias ao longo da sua vida várias vezes, mas perceba que ao longo dos últimos anos isso tem diminuído. Naturalmente, os bancos hoje estão passando pela digitalização. Então, com aplicativos hoje, você consegue resolver boa parte das burocracias que antigamente você tinha que resolver em uma agências bancárias. Então, naturalmente, a necessidade de agências bancárias é cada vez menor. E o que a gente está vendo nesses fundos imobiliários é a dificuldade dos inquilinos permanecerem com esses imóveis. Então, por não acreditar nesse segmento no longo prazo, é mais um ponto que a gente prefere deixar os fundos imobiliários de agências bancárias de fora da nossa carteira. Você não precisa transformar esses fundos imobiliários em monstros. Você pode até investir em fundos imobiliários de agências bancárias, mas é importante que você tenha ciência dos riscos, desses 5 motivos que nós listamos aqui para você e que você saiba o que está fazendo. Ter uma porcentagem pequena da sua carteira nesses fundos mais arriscados e conhecendo esses riscos é uma coisa. Investir tudo que você tem em um só fundo de agências porque ele está pagando bons rendimentos nos últimos meses, é outra coisa. A análise de um fundo imobiliário vai muito além do rendimento. Você não pode investir apenas nos fundos que estão pagando mais e principalmente sem conhecer os riscos. Isso não é investimento, isso é uma aposta, uma especulação. Se você quiser aprender a analisar e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado e aumentar a sua renda passiva mensal com segurança, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a ser um investidor mais consciente.